Para formular políticas públicas para melhorar a situação das mulheres encarceradas no sistema penitenciário, o primeiro passo é saber o perfil dessas mulheres, sobre as quais sempre houve uma grande deficiência de dados e indicadores. Eu converso agora com Suzana Inês de Almeida e Silva, coordenadora de políticas para as mulheres do Departamento Penitenciário Nacional, sobre a pesquisa Infopem Mulheres. Olá, Suzana. Olá. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Uma das coisas que foi revelada nessa pesquisa é que aumentou bastante, né, o número de mulheres presas, né, assim, ao passo que os homens, né, a quantidade de homens aumentou aqui 567,4%, né, no mesmo período, ou melhor, as mulheres aumentaram 567,4%, enquanto que os homens aumentaram 220%, né, assim, então está aumentando, né? Então é importante saber quem são essas mulheres, não é isso? Sim, super importante, Roberta. Esse dado de aumento expressivo de mulheres no sistema prisional é alarmante, como você falou. O dado, não que o aumento de homens seja pequeno, mas o de mulher é muito mais expressivo. O DEPEN acredita que isso seja pela lei de drogas, porque grande parte das mulheres que estão encarceradas hoje estão presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Então, são mulheres que fazem ali o transporte da droga, ou guardam essa droga para o seu companheiro, ou mesmo para manter ali economicamente sua família, e terminam sendo presas e param no sistema prisional. Conhecer essas mulheres é importante para a gente conseguir fazer a política pública funcionar lá na ponta, que são as unidades prisionais. E uma questão também interessante, né, é que assim, existem 75% das unidades prisionais são exclusivamente masculinas e apenas 103 estabelecimentos, ou 7%, são só femininos. Então, assim, a grande maioria das mulheres estão presas em unidades mistas, né? Enquanto que muitos homens estão exclusivamente masculinas, elas estão nas mistas e aí acaba que elas ficam meio que invisíveis as necessidades delas. Isso mesmo. Na verdade, o dado já mostra a invisibilidade da mulher para o gestor, para a administração prisional estadual. Então, assim, grande parte das mulheres estão presas em unidades mistas, fazendo com que a custódia delas e o tratamento seja, de certo modo, mal feito, porque se você está numa unidade que a maior parte da população é masculina, então todas as políticas que existem ali, é claro que serão priorizadas para homens. As mulheres, em geral, ficam em situação bem pior em unidades mistas, sob risco de muito maior de violência. Esse fomento à construção de unidades exclusivamente femininas tem sido feito pelo DEPEN. A gente tem solicitado que os estados observem a quantidade, o aumento expressivo de número de mulheres encarceradas para considerar que a estrutura física seja correta. Mas, como você mesma falou, a invisibilidade das mulheres, das especificidades do feminino, ocorre também no sistema prisional. Então, sempre há priorização para construção, ampliação de vagas de unidades masculinas. E que tipo de especificidades são essas, assim? Quais são as necessidades que as mulheres têm, que vocês detectaram? Primeiro é a questão da maternidade. Então, a mulher, ela fica grávida, ela tem a criança que permanece com ela no momento de amamentação, no período de amamentação, questões de saúde específicas para a mulher, alimentação específica, até mesmo a assistência material é diferente. Então, precisa ser observado que a mulher precisa de uma vestimenta diferente, ela precisa de itens de saúde diferentes, itens de higiene diferentes. A gente passa por um problema nos estados de não priorização disso, não observação disso, na verdade. Eu estava comentando aqui antes, tem muitos estados que não consideram em seu processo licitatório a compra de absorventes para as mulheres no sistema prisional. Porque dentro do sistema prisional do estado, parece que se considera uma grande massa, sem se considerar ali as especificidades de mulheres, de estrangeiras, pessoas com deficiência e outras tantas.
E na estrutura física também é importante levar isso em consideração. Sim, porque aí a gente vai ter que ter unidade ali com espaços específicos. A unidade não pode ser só uma unidade com a ala com celas. Ela tem que ter o berçário, precisa ter uma creche, precisa ter um espaço para a educação da mulher e da criança, um espaço para a saúde com atendimento ginecológico, enfim, algum atendimento específico. Então, essas especificidades também na estrutura física precisam ser consideradas. Essa questão da creche, a gente pegou até os dados da pesquisa, tem um pequeno gráfico aqui, né, assim, que, na verdade, apenas 19% das prisões, né, nas exclusivamente femininas, é que tem creche, né? Mesmo nas femininas, muitas não têm, e nas mistas não foi encontrada nenhuma creche. Nenhuma creche. Né? Na questão, como a gente vê aqui na mista, a gente consegue perceber que não se enxerga essa especificidade de maternidade na unidade mista e muitas outras especificidades do gênero feminino. Em unidades femininas, a gente é compreensível esse número pequeno de creche, porque o Ministério da Justiça parou de investir nessa política de implementação de creches. Por quê? Se entende que, para o benefício da criança, não é interessante que ela fique até uma idade tão avançada numa unidade prisional, por questões de desenvolvimento psicológico, pedagógico, enfim, educacional e todos os outros. O ideal é que essa mãe vá para casa criar o seu filho, cuidar do seu filho, ou que essa criança, quando a mãe não puder sair, fique com a família, alguém que cuide dessa criança de um jeito completo, o que não se consegue na unidade prisional. A gente não consegue ter na unidade prisional um atendimento de saúde para a criança, um atendimento de educação, enfim, e todas as questões que uma criança precisa. Além disso, tem a institucionalização dessa criança. Ela se considera, nasce e cresce num ambiente fechado, controlado, o que prejudica bastante seu desenvolvimento e seu entendimento do mundo. Então, o DEPEN não investe mais nessa política. A gente não acredita que crianças com idade muito avançada tenham que ficar em unidade prisional. E o que seria essa idade muito avançada? Que idade é essa? Olha, a nossa legislação considera que a criança fique com a mãe até 6 meses, que é o período de amamentação. Período básico para amamentação. Depois disso, a criança tem que ir para casa, tem que fazer ali uma espécie de desmame dessa criança do convívio com a mãe e passar para o convívio de um outro familiar. Então, essa criança iria para casa a partir dos 6 meses. Isso é o que acontece em grande parte das unidades prisionais brasileiras. Algumas permitem ali, permitem um tempo maior. Então, a criança fica, em alguns casos, até 1 ano e meio, 2 anos, no máximo, na unidade prisional. Mas aí, durante esse período, a criança já está crescendo, ficando maiorzinha, acaba que, de certa forma, ela também está sendo privada da liberdade dela, né? Assim Isso como mesmo. a mãe, só que ela não cometeu crime. Não cometeu crime algum. A gente está condenando essa criança a partir do momento que ela nasce. Isso é o que a gente considera que não está correto. Na verdade, a criança tem que sair da unidade prisional, mas o vínculo com a mãe também é importante. O vínculo mãe-filho é super importante para o desenvolvimento da criança, estudos mostram isso. Então, a gente também tem trabalhado com a sensibilização, a movimentação das autoridades judiciárias e da sociedade para que aceitem que essa mãe, na verdade, ela vá criar a sua criança fora da unidade prisional. Então, a mulher, a partir do momento que ela está gestante, ela sairia da unidade prisional, vivenciaria ali seu período gestacional em casa, uma prisão domiciliar, outra medida penal, e ficaria com o seu filho no período de amamentação. Isso depende muito do tipo de crime que essa mulher cometeu. E aí a gente entraria em um outro dado, que é um dado de que a maior parte das mulheres do Brasil são presas por questões relacionadas a drogas, ali em pequenos papéis. Elas não exercem papéis preponderantes dentro do crime. São, em geral, pequenas posse de droga ou estava ali transportando, vendendo em algum lugar, até para sustentar a sua família, ou mesmo ajudar o companheiro, alguns desses casos. Então, considerar-se que esse crime ele não é de tamanha gravidade para que essa mulher permaneça no sistema prisional.
o dano social, o dano econômico disso é enorme, não só para essa mulher, mas para a sociedade inteira que faz a manutenção dessa unidade prisional, é a sociedade que mantém, e essa mulher um dia vai sair. Então, a gente precisa considerar esses casos. Agora, é interessante ver também que assim, existem tanto as mulheres que são presas já grávidas, mas também muitas mulheres engravidam enquanto estão na prisão. Sim. Né? E será que isso aí não poderia ser até um estímulo, uma medida dessas? Assim, elas não vão, né? Seria bom engravidar, que aí pode sair da prisão? Roberta, eu não acredito, eu sinceramente não acredito nisso. Eu estava aqui pensando no dado que a gente tem de que mulheres, em geral, recebem muito poucas visitas. Em geral, elas são abandonadas pelos seus companheiros quando são presas. Então, muitas delas engravidam na prisão, mas é porque também não há um controle ali familiar e de natalidade. Elas não fazem elas não têm essa educação para isso. E nem têm acesso também lá dentro. Nem têm acesso. Então, acontece delas engravidarem, mas muitas entram grávidas, o que precisa ser considerado pela autoridade policial ali no momento da prisão e pela autoridade judiciária na hora de impor a punição. A pena. Então, isso já poderia ser uma decisão no momento de ser definida a pena, né? Claro. Inclusive, a gente tem o Marco Legal da Primeira Infância, que fala disso, de que a autoridade judiciária pode impor um outro tipo de pena, ou a pena de prisão domiciliar para essa mulher que está gestante ou que tenha filhos até 12 anos. Foi o caso da Adriana Anselmo, a primeira-dama do Rio de Janeiro. Ela tem filho até 12 anos, ela foi cumprir prisão domiciliar porque ela ainda não tinha uma condenação. Ela estava presa provisória e tem filhos que precisam dela. Então, o benefício é da criança. A mãe fica ali, mas essa pena diferente da prisão, ela não é imposta sem um outro monitoramento, ela precisa de um acompanhamento. Essa mulher vai para casa e tem um acompanhamento de uma equipe, ela tem o acompanhamento do judiciário, precisa ter o acompanhamento do judiciário, precisa ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para que ela não volte a delinquir. Não é simplesmente tirar a mulher da prisão, você vai para casa cuidar do seu filho e, enfim, faz o que quiser. Acabou, não, né? não é assim. Ela precisa ter um direcionamento, encaminhamento para as redes de proteção social, para que ela seja assimilada no meio do trabalho, para que ela não volte a cometer o crime. Agora, no caso da Adriana Anselmo, que você citou, realmente foi, inclusive, muito questionado, né? Até porque tinha outras colegas de prisão, da prisão de onde ela foi solta, que tinham filhos muito menores, com, né, muito mais necessidade, enquanto que os filhos dela até já estavam bem grandinhos e só ela que foi liberada para cuidar dos filhos, né? Na verdade, o caso deveria servir de exemplo para os outros casos de mulheres presas com crianças até 12 anos, que é a dita primeira infância. Isso não acontece muito bem no Brasil porque o acompanhamento dessa população prisional também não é feita ali como devidamente, até pelo crescimento da população, pelo tamanho da população. Então, a gente tem problemas para fazer esse acompanhamento e essa definição em relação a isso. E outros países praticam esse tipo de medida? Existem exemplos? Outros países praticam, a Argentina é um deles. Tem outros países que consideram a mulher com filho que ela tenha uma punição diferenciada. É claro que isso vai muito de país para país e da aceitação da sociedade. No Brasil, isso não acontece muito bem, essa aceitação não é tida. Então, a gente precisa trabalhar isso. Mas sim, em outros países acontece. Mas e não haveria um risco, por exemplo, se já aumentou muito assim, o número de mulheres presas e como, né, você falou inclusive, né, assim, como por pequeno tráfico de drogas e tal, isso não poderia ser um estímulo para o próprio tráfico, né, assim, buscar mulheres com filhos, né, falar assim, não, melhor para você, se você for, né, ser apanhada, não vai ter uma pena tão grave? Pode sim. Claro que pode. A gente sabe que as facções, enfim, as questões do crime têm ali as suas minúcias. O que a gente considera que pode combater isso? É, sim, fazer com que essa mulher seja redirecionada. Como eu te falei antes, a gente não pode largar essa mulher ao léu. A gente precisa acompanhá-la, a gente precisa dar o devido tratamento. Em geral, pessoas que venham a delinquir no Brasil, elas
elas são de classe muito baixa, elas têm pouquíssima educação ou são analfabetas, elas têm condições econômicas muito ruins. Então, a gente percebe que a falta de acesso a essas políticas de educação, trabalho e outras, cultura, esporte, lazer, levam essa pessoa ao crime. Então, outras políticas também precisam ser implementadas, precisam atingir essa população, porque só a política prisional não vai dar conta dessa pessoa não cometer crime. Ela precisa ser assimilada pela sociedade, ela precisa ter um emprego, ela precisa ter um salário, ela precisa ter como sustentar a sua família e viver com dignidade fora da cadeia. Porque essa foi uma das coisas mostradas justamente, né, nessa pesquisa, que as mulheres são, né, em geral, são pobres, Isso são mesmo. negras, são com pouca educação. É isso mesmo. Né? Então, assim, tem que ter essa integração, né? Assim, se tiver outra oferta de mais educação, de mais outras formas de lazer, e também, muitas vezes, as mulheres são o sustento da família, né? Então, elas têm que conseguir de algum jeito, né? Isso e por mesmo. isso acabam partindo para o crime. É isso mesmo, elas precisam sustentar suas famílias. E a gente sabe que nas comunidades, ali nas comunidades de renda mais baixa, as pessoas têm pouco acesso. Então, mulheres negras sofrem muito mais violência estrutural e violência doméstica, têm muitos filhos, os filhos não conseguem também ter acesso à educação, a lazer. Isso vai causando esse processo de delinquência. Então, o sistema prisional precisa atuar, as políticas prisionais precisam atuar em conjunto, transversalmente com os outros setores, com os outros ministérios, com as outras secretarias. A gente não consegue fazer com que essa pessoa, essa cidadã, não volte a delinquir ou não venha a delinquir pela primeira vez, né, ali fechar a porta de entrada, sem a integração de esforços com as outras políticas, que é a política de desenvolvimento social, é a política de proteção social dessas pessoas. Só assim, a gente acredita que só assim esse processo de entrada do sistema prisional vai ser diminuído. E isso está acontecendo? O Ministério da Justiça está em contato com as outras áreas? Tá? Sim. A gente tem tratativas constantes, a gente tem, inclusive, fortalecido essas tratativas para que esse entendimento seja muito mais forte a cada ano que passa. Então, entender que as secretarias específicas e políticas específicas do Brasil, política de saúde, política de educação, política de trabalho, lazer, esporte, cultura, alternativas penais e outras, consigam enxergar o público prisional como seu também. Agora a gente está desenvolvendo o projeto Mulheres Livres, no âmbito do DEPEN, Ministério da Justiça, que é um projeto para desencarceramento de grande parte dessas mulheres, são mulheres com filhos, mulheres presas provisórias, crimes não violentos, que a gente vai tentar o desencarceramento, mas não só isso, porque a gente percebe que a reincidência é muito grande. Então, se a gente não der a proteção social, não vai acontecer. Então, uma das fases desse projeto é a proteção social, é movimentar rede, é movimentar a sociedade civil, o empresariado, para a gente vencer esse preconceito de que uma vez na prisão essa pessoa não tem mais serventia para a sociedade. Pelo contrário, grande parte dessas pessoas, dessas mulheres, não cometeram crimes violentos, elas cometeram crimes de pequena monta. Elas têm total condição de serem assimiladas ali pelo mercado de trabalho, elas têm direito à elevação da escolaridade, elas têm direito a colocar os seus filhos numa creche, que eles também frequentem a escola, que eles tenham acesso a programas de lazer. E isso fará com que a família passe por menos vulnerabilidade social e tenha menos chances, menos risco de ser cooptada pelo crime. Porque como, né, até você falou, o ideal seria que a pessoa não entre, né, a primeira vez. Agora, uma vez que já entrou, é muito difícil essa integração, essa volta para a sociedade, né? Assim, existe uma tendência assim, até de preconceito, onde as pessoas têm muita dificuldade de se reinserir e acabam que a única opção é voltar para o crime. Isso mesmo. A gente passa por dois processos depois que a pessoa entra no sistema prisional. A gente, que eu digo, são as pessoas. Uma é a dificuldade de ressocialização no sistema prisional, até pela estrutura, que é deficitária. A gente tem falta de vagas, a gente tem um crescimento da população enorme, a gente tem dificuldade de estrutura física, então, muitos espaços não existem. Em geral,
uma pequena porcentagem da população nas unidades prisionais tem acesso à atividade laboral, atividade educacional, lazer, esporte, porque não tem vaga para todo mundo. E depois que essa pessoa sai do sistema prisional, essa assimilação, aceitação pela sociedade também é muito difícil. Parece que ela fica com uma marca no corpo e, não, passou pelo sistema prisional, é uma pessoa ruim, eu não aceito. O DEPEN também tem trabalhado nisso, tentar mudar a cabeça da sociedade, colocando pautas positivas, mostrando casos de sucesso. Lá no próprio DEPEN a gente tem várias pessoas que trabalham conosco, temos um projeto junto com a FUNAP aqui do DF, várias pessoas que trabalham conosco e são do sistema prisional, estão no regime semiaberto ou aberto, ou estão já em prisão domiciliar, ou mesmo egressos, que saíram do sistema prisional. E as pessoas trabalham normalmente conosco, muitas vezes a gente tem reuniões lá, chamamos outros setores para conversar lá com a gente, e depois a gente fala, olha, várias dessas pessoas que vocês conversaram aqui, que vocês conviveram, são do sistema prisional, ou já foram. E as pessoas ficam, oh, meu Deus, sério? Não percebi. Pois é, porque não há uma diferença, as pessoas foram muito bem assimiladas, prestam um serviço maravilhoso, um serviço de excelência lá com o DEPEN, conseguem fazer o que lhes é atribuído e têm uma convivência tranquila, harmoniosa com os demais servidores. E elas trabalham em que área? Tem algum tipo de função específica? Elas fizeram alguma preparação, algum treinamento? Em geral, serviço administrativo. Em geral, não, serviço administrativo. Então, ajudam ali no apoio, são secretárias, atendem telefone, fazem uma planilha para a gente. Enfim, são serviços desse tipo. E elas foram capacitadas no próprio sistema prisional? Tem esse Em geral, a gente faz uma seleção. Algumas têm alguma qualificação profissional. Quando... Anterior. Anterior, no sistema prisional, acontece. Ou anterior, se não tiver, dependendo da entrevista e se ela se encaixar na vaga, a gente faz uma preparação dessa pessoa. Então, o DEPEN faz uma conversa com essa pessoa, uma preparação em relação à postura, de como será o trabalho. Até hoje deu tudo certo, tá caminhando bem. Suzana, quem estiver interessado em saber mais, acompanhar os dados da pesquisa, pode procurar então, já está publicado, já está online. Qual é o site? O site é depen.gov.br, DEPEN com N. Esse levantamento de dados ele é de 2014, foi o primeiro levantamento específico para mulheres. A gente está prestes a publicar um levantamento atualizado agora em 2016, começo de 2018 e relacionado a 2016. Então vai sair um novo recorte para mulheres com dados mais atualizados. E vai ficar nesse mesmo site? Vai ficar disponível nesse mesmo site. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com Suzana Inês de Almeida e Silva, coordenadora de Políticas para as Mulheres e Promoção das Diversidades do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV. Ou o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, alguma crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 61 999 66 1616 ou telefonar gratuitamente para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.